Ó Arjun, como a Suprema Personalidade de Deus, eu sei de tudo o que aconteceu no passado, de tudo o que acontece no presente e de todas as coisas que ainda vão acontecer. Eu também conheço todas as entidades vivas, mas a mim ninguém conhece. Vedaham samatitani vartamanani charjuna bhavishyani chabutani mantu vedanakashana. Aqui se apresenta claramente a questão de personalidade e impersonalidade. Se os impersonalistas consideram que Krishna, a forma da suprema personalidade de Deus, é ilusão material, então ele, como a entidade viva, mudaria o seu corpo e esqueceria de tudo na sua vida passada. É porque quando a gente muda de corpo, a gente esquece. E estamos constantemente mudando de corpo. Cadê seu corpo de bebezinho? Já não existe mais. Cadê o seu corpo de criancinha? Também não. O meu faz tempo que eu nem lembro, meu. Até uma foto perdida por aí, tá? Olha no seu RG, você vai ver. Dependendo da sua idade, você vai olhar no RG e não vai reconhecer. Por quê? O corpo está mudando a todo momento. Eu não lembro nem o que eu comi ontem à noite. Qualquer pessoa com um corpo material não pode se lembrar de sua vida passada, nem pode predizer sua vida futura, nem pode predizer o resultado de sua presente vida. Por isso, ela não pode saber o que aconteceu no passado, no presente e no futuro. Não, o que acontece, desculpem. Ela não pode saber o que acontece no passado, no presente e no futuro. A menos que se libere da contaminação material, a pessoa não pode conhecer passado, presente e futuro. Em contraste com o ser humano ordinário, o Senhor Krishna diz claramente que ele sabe completamente o que aconteceu no passado, o que acontece no presente e o que acontecerá no futuro. No quarto capítulo nós vimos que o Senhor Krishna se lembra de ter instruído Vivaswan, o Deus do Sol, há milhões de anos atrás. Krishna conhece toda a entidade viva porque ele está situado no coração de todo ser vivo como a super-alma. Mas, apesar de sua presença em toda a entidade viva como super-alma e da sua presença além do céu material como a suprema personalidade de Deus, os menos inteligentes não podem realizá-lo como a pessoa suprema. De certo, o corpo transcendental de Shri Krishna não é perecível, senão Deus já estaria morto, como muita gente diz por aí. Não, Deus está morto. Se o Deus que você conhece tem um corpo de carne e osso, com certeza ele já está morto. Se não está morto, vai morrer. É só uma questão de tempo. Ele é assim como o sol, e Maya, a ilusão, é como uma nuvem. No mundo material podemos ver que existe o sol e que existem nuvens e diferentes estrelas e planetas. As nuvens podem cobrir todos estes no céu temporariamente, mas esta cobertura é aparente unicamente para nossa visão limitada. Em realidade, o Sol, a Lua e as estrelas não estão cobertos. Similarmente, Maya, a ilusão, não pode cobrir o Senhor Supremo Krishna. Se Krishna, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos, está sujeito à ilusão, então ele não é Deus. Deus então é a ilusão, porque a ilusão é mais poderosa que Deus. A ilusão consegue iludir Deus. Com certeza esse Deus não é Krishna, porque nada nem ninguém pode iludir Deus. Através de sua potência interna, ele não se manifesta para a classe de homens menos inteligentes. Como se afirma no terceiro verso deste capítulo, dentre milhões e milhões de homens, alguns tentam tornar-se perfeitos nesta forma de vida humana. E dentre milhares e milhares de tais homens perfeitos, dificilmente um pode compreender o que é o Senhor Krishna.
Mesmo se a pessoa se aperfeiçoa através da realização do Brahman pessoal, a luz, ou do Paramatma localizado nos corações de todos os seres vivos e dentro de cada átomo, não é possível que ela compreenda a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, se não está em consciência de Deus, Krishna. Por quê? Porque quem dá o entendimento, quem dá a compreensão, quem dá o conhecimento é Deus, Krishna. Ele é o dono do conhecimento, Ele é o dono da verdade, Ele é o dono de tudo e de todos, Ele é o dono da inteligência. Se Ele não der inteligência, se Ele não der compreensão, se Ele não der conhecimento, não der entendimento, a pessoa não vai entender nada. E só vai entender aquele que se render a Ele, fazer serviço prático e amoroso a Deus, a Ele, né? Fazer serviço prático e amoroso a Krishna, satisfazer Krishna. Aí, se Krishna ficar satisfeito, Ele dá conhecimento, Ele dá inteligência, Ele dá entendimento, Ele dá compreensão. Se não, não. Porque Ele é o manda-chuva, né? Então tem que ser feito do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente acha. Porque eu acho uma coisa, você acha outra coisa, a pessoa acha outra, todo mundo acha. Eu acho, nós achamos, eles acham, elas acham, todo mundo acha. E esse achismo não adianta nada, porque o que importa é o que Deus acha. Ó descendente de Bharata, Arjuna, ó conquistador do inimigo, todas as entidades vivas nascem na ilusão, dominadas pelas dualidades de desejo e ódio. Está vendo? Os devotos, aquele mantra que a gente recita todo dia aqui, né? Fala sobre isso, Bimala. Nasci na mais completa escuridão da ignorância, e meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o achote do conhecimento. Se não for assim, ninguém vai enxergar nada, ninguém vai entender nada. A verdadeira posição constitucional da entidade viva é a de subordinação ao Senhor Supremo Krishna, o qual é conhecimento puro. Quando a pessoa está iludida ao ponto de estar separada deste conhecimento puro, ela se torna controlada pela energia ilusória e não pode compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna. A energia ilusória se manifesta na dualidade de desejo e ódio. Devido ao desejo e ódio, a pessoa ignorante quer se tornar una com o Senhor Supremo Krishna e inveja Krishna como a suprema personalidade de Deus. Eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus, Por isso que o mundo está essa maravilha, porque você é Deus, a Bíblia é Deus, eu sou Deus, todo mundo é Deus. Que Deus que é esse que não aguenta uma dorzinha de barriga, uma dor de dente, né, Bíblia? Não aguenta um peido e fala que é Deus. É só para rir mesmo, né? Mas, tudo bem, vai em frente. Continua dormindo sentado, dormindo de ponta cabeça. Quem sabe você vira Deus? Daí fica barbudo, né? De repente você vira Deus. Vai que dá certo, né? Vai que dá certo. Então vai, continua tentando. Krishna patrocina a sua tentativa de se tornar Ele. Os devotos puros, que não estão iludidos assim, nem contaminados por desejo e ódio, podem entender que o Senhor Shri Krishna aparece através de suas potências internas. Mas aqueles que estão iludidos pela dualidade e necessidade pensam que a suprema personalidade de Deus é criado por energias materiais. Este é o infortúnio deles. Tais pessoas iludidas sintomaticamente vivem nas dualidades de desonra e honra, miséria e felicidade, mulher e homem, bem e mal, prazer e dor, e etc. Pensando, esta é minha esposa, esta é minha casa, eu sou o dono desta casa, eu sou o marido desta mulher, e etc., né? Onde tem dualidade tem ilusão. Mas isso é auspicioso. E qual o outro lado de auspicioso? É inauspicioso. Então, as dualidades são os dois lados de uma moeda chamada ilusão. Aqueles que estão iludidos assim por dualidades
são completamente tolos e por isso não podem compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna. Pessoas que agiram piedosamente em vidas anteriores e nesta vida, cujas ações pecaminosas estão completamente erradicadas e que estão livres da dualidade da ilusão, ocupam-se em meu serviço com determinação. Até rimou, você viu? Aqueles que são elegíveis para elevação à posição transcendental são mencionados neste verso. Para aqueles que são pecaminosos, ateístas, tolos, ignorantes e enganadores, é muito difícil transcender a dualidade de desejo e ódio. Só aqueles que passaram suas vidas praticando os princípios regulativos de religião, que agiram piedosamente e venceram as reações pecaminosas, podem aceitar o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, e se elevar gradualmente ao conhecimento puro da suprema personalidade de Deus, Krishna, gradualmente, lentamente, pouco a pouco. Ninguém vira santo da noite para o dia, ninguém fica perfeito da noite para o dia, ninguém se autorrealiza da noite para o dia. Tem que ralar muito, como sua santidade Purushataya Swami fala, que é Deus, vai ralar, tem que ralar, mas ralar do jeito que Deus quer, e não do jeito que a gente acha. Então, gradualmente eles podem meditar em transe na suprema personalidade de Deus, Krishna. Este é o processo de se situar na plataforma transcendental. Esta elevação é possível em consciência de Deus, Krishna, na associação dos devotos puros, que podem salvar a pessoa da ilusão. Está declarado no Śrīmad Bhagavatam que se a pessoa quer realmente se liberar, ela tem que prestar serviço aos devotos. Ah, mas imagina, eu vou ter que servir alguém. O próprio Deus veio aqui fazer isso. O próprio Deus veio aqui fazer isso. Agora tem gente que acha que não vou, imagina, eu vou me rebaixar, vou prestar reverências, vou servir uma pessoa aí imperfeita, sei lá o que, e cada um inventa uma loucura, né? É malucógeno. Tá cheio de malucógeno por aí, Bill. Então, não há outra maneira, não há outra maneira e não há outra maneira. Tanto não há que o próprio Deus veio aqui fazer isso. O próprio Deus veio aqui disfarçado de devoto de Deus há 537 anos atrás neste mundo e viveu o papel de um devoto de Deus e serviu os seus devotos. Imagina, né? Deus servindo os seus próprios devotos. Mas, como ele estava no papel de um devoto, então ele serviu o servo do servo do servo dele. Como o Mestre Jesus falou, né? Quer ser o maior entre todos, então seja o servo de todos. É o mesmo conhecimento, né? Então, quem quer perfeição, quem quer se liberar, quem quer se libertar, tem que prestar serviço aos devotos. Mas aquele que se associa com pessoas materialistas está no caminho que conduz à região mais obscura da existência. A gente vai ter que servir, ninguém pode ficar sem servir, nós somos máquinas de servir. Se a gente não serve Deus, a gente vai ter que servir o cão, o gato, sei lá, o patrão, a mulher, o homem, você vai ter que servir. Ninguém consegue ficar sem servir. Ou então vai ter que servir de escravo dos sentidos, servir os seus próprios sentidos, se tornando escravo dos sentidos. Na verdade, não vamos nos tornar, todas nós, pessoas comuns, somos escravos de nossos sentidos, no mínimo, né? Para não falar escravos dos sentidos de quem a gente gosta. Todos os devotos do Senhor Krishna passam por esta terra apenas para resgatar as almas Todos os devotos do Senhor Krishna passam por esta terra apenas para resgatar as almas condicionadas de sua ilusão. Gostei disso, hein? Gostei disso aqui, Bimala. Está falando dos devotos, então.
Está falando dos devotos e não dos não devotos. Nós somos as resgatadas, se a gente tiver a sorte de encontrar um resgatador, um devoto de Deus de verdade. Todos os devotos do Senhor Krishna passam por esta terra apenas para resgatar as almas condicionadas de sua ilusão e não param de nascer almas iludidas, almas condicionadas. E cada vez nascem piores, porque Kali Yuga está piorando por hora. Antigamente o mundo piorava de um ano para o outro, né? Depois, a cada 6 meses, depois... Bom, agora piora por hora. Resumindo, encurtando, piora por hora. Tá, já estou parando. Estou falando que piora por hora, piora por minuto aqui. Não, Bima, não estou falando de você, não, que isso, imagina. Os impersonalistas, calma, estou acabando. Os impersonalistas não sabem que se esquecer de sua posição constitucional como subordinados ao Senhor Supremo Krishna é a maior violação da lei de Deus. A menos que a pessoa se restabeleça em sua própria posição constitucional, não é possível compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna, e se ocupar completamente em seu serviço prático, transcendental e amoroso com determinação. Bom, gente boa, esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, calma, já está abrindo, já abriu, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já já, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram. E que falei? Eu não falei o e-mail certo, Bima? Tá. Você escreve para nós, pixdaradio@gmail.com ou então no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, tem aniversário? Não tem aniversário? Tem certeza? Tá. Tem passatempo? Tem passatempo. Então vamos ler o passatempo aqui. Ixi, que letrinha pequena. Aí não dá, né, Bímola? Aí não dá. Tô vendo a foto aqui. Parece um lugar fechado, uma sala. Um senhor com uma moça. Um senhor com uma senhora. Um senhor com outra moça. Tem um monte tem um cartaz aqui atrás. Aqui está um parque. Tá, vê menos e lê mais. Tá bom, sim senhor, tem mais 2 fotos, Bima. Bom, encurtando, tá todo mundo rindo de orelha a orelha, para encurtar. Mais fotos do querido quiroprata, distribuidor de livros Ekanata Das de Curitiba, que atende clientes de todo o Brasil e nunca deixa ninguém sair sem alguns livros da BBT, incluindo os da receita, os de receita vegetarianas e os de filosofia, com destaque para o Bhagavad Gita como ele é. Devotos das congregações que sentem-se felizes. Eu pulei, não, tá certo, Bimala. Não me apressa não, tá vendo? Não me apressa não que eu erro. Devotos das congregações que sentem-se felizes por assimilar o humor de pregação e distribuição de livros dos templos e levam tal humor para suas vidas e atividades, tornam-se eles mesmos
fonte de grande inspiração, não apenas para outros membros da congregação, mas também para os próprios residentes e líderes dos templos. Assim, a ISKCON avança mais consciente da missão de pregação massiva de Srila Prabhupada e nutre-se internamente de forma mais sustentável. Todas as glórias a Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada Patita Pavana. É isso aí, ó. Leva os livros, né? Para o seu consultório, seu trabalho, sua cozinha, sua mecânica, seu salão de cabeleireiro, seu salão de manicure, né, Bimala? Então, é isso aí, todo mundo pode, né, e deve distribuir os livros de Prabhupada, compartilhar esse conhecimento dos livros de Prabhupada e ajudar a iluminar o mundo, porque pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas, é isso aí. É a única maneira, a única caridade que liberta quem dá e quem recebe, a caridade de dar Deus ao próximo. E a caridade mais eficaz para fazer isso é dar um livro de Prabhupada para as pessoas, porque só quem tem Deus pode dar Deus às pessoas. Tá, já parei de falar. Falei demais. Tá bom, Biama. Então retiro o que eu falei. Agora já falei. A flecha disparada não volta, a palavra falada não volta. O que mais, hein? Tem mais uma historinha aí. Tem mais uma historinha aí, Bima. Tá bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, capítulo Pralada, o melhor e mais sublime devoto de Deus, Krishna. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangirade Vrindavaneshwari Vri Shabano Sulti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasali Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Paramos aqui, ó. Onde Pralada Maharaja disse: Ó Senhor Supremo Krishna, por que sois tão misericordioso com as almas caídas? Peço-vos apenas uma bênção.
sei que na hora de sua morte, meu pai foi muito purificado, meu pai foi purificado ao... Bimala, tá, eu errei, posso continuar? Foi completamente purificado. Imagina, Krishna tocou o demônio, ele se purificou completamente. Krishna é o mais purificador, o mais purificado, o mais purificador. Krishna tocou, pronto, fica puro novamente. Tá, vou ler de novo aqui. Sei que na hora de sua morte, meu pai foi purificado ao receber o vosso olhar. Porém, como ignorava vosso extraordinário poder e supremacia, ele desnecessariamente ficou irado contra vós, pensando que fostes vós quem matou o seu irmão. Por isso, ele blasfemou diretamente vossa onipotência, o mestre espiritual de todos os seres vivos, e cometeu graves atividades pecaminosas contra mim, vosso devoto. Desejo que lhe sejam perdoados todas essas atividades pecaminosas. Embora Hiranyakashipu tivesse se purificado logo ao entrar em contato com o colo do Senhor Krishna e ser visto por este, mesmo assim Prahlada Maharaja queria ouvir da própria boca do Senhor Krishna que seu pai havia sido purificado pela imotivada misericórdia do Senhor. Prahlada Maharaja ofereceu essa oração ao Senhor Krishna em benefício do seu pai. Como um filho devoto de Deus, apesar de todas as inconveniências que lhe foram impostas por seu pai, ele não pôde se esquecer da afeição paterna. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, disse: meu querido Prahlada, ó puríssimo grande santo, juntamente com 21 antepassados, de tua família, teu pai se purificou. Como nasceste nessa família, toda a dinastia purificou-se. A palavra Tri Saptabi significa 3 vezes 7. De um modo geral, a cada família pode-se remontar a 4 ou 5 gerações, ao bisavô, ao quiçá, ao trisavô. Porém, ou quiçá, não vou ler de novo aqui, tá? Posso prestar atenção aqui? Muito obrigado. A palavra Tri Saptabi significa 3 vezes 7. De um modo geral, em cada família pode-se remontar a 4 ou 5 gerações, ao bisavô ou quiçá ao trisavô. Porém, uma vez que o Senhor Krishna menciona 21 antepassados, isto indica que a bênção também se estende a outras famílias. Antes da atual família na qual alguém nasceu, por certo, ele já passou por outras famílias. Assim, quando um devoto de Deus nasce numa família, então pela graça do Senhor Krishna ele purifica não apenas essa família, mas também as famílias das quais obteve nascimentos anteriores. Sempre e onde quer que haja devotos equânimes e pacíficos, que são bem comportados e decorados com todas as boas qualidades, o lugar e as dinastias ali existentes, mesmo que condenados, purificam-se. Onde quer que os devotos permaneçam, não apenas eles e suas dinastias, mas toda a região purificam-se. Meu querido Prahlada, rei dos demônios, porque está apegado ao serviço prático e amoroso a mim, meu devoto não discrimina entre entidades vivas superiores e inferiores. Em todos os sentidos, ele nunca tem inveja de ninguém. Aqueles que seguem o teu exemplo naturalmente tornar-se-ão meus devotos puros. És o meu devoto exemplar, e os outros devem seguir os teus passos. Com relação a isto, Srila Madhvacharya cita um verso do Skanda Purana. Prabhupada coloca o verso aqui e explica que existem muitos e muitos devotos da Suprema Personalidade de Deus, os quais o Śrīmad Bhagavatam 6.3.20 enumera da seguinte maneira:
Dentre os 12 conceituados devotos, Senhor Brahma, Narada, Senhor Shiva, Kapila, Manu e assim por diante, Prahlada Maharaja é tido como o melhor exemplo. Meu querido filho, teu pai já se purificou através do simples fato de ter recebido o contato do meu corpo na hora de sua morte. Entretanto, cabe ao filho executar em prol do pai a cerimônia ritualística fúnebre, Shraddha, para que seu pai possa ser promovido a um sistema planetário onde ele se torne um bom cidadão e devoto de Deus. Com relação a isto, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur diz que, embora estivesse purificado, Hiranyakashipu teria que nascer num sistema planetário superior para então tornar-se um devoto. Prahlada Maharaja foi aconselhado a realizar a cerimônia ritualística por uma questão de etiqueta, pois em nenhuma circunstância a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, quer dissolver os princípios reguladores. Madhwamuni também instrui, Prabhupada cita o verso aqui, a tradução é: quando os demônios Madhu e Kaitaba foram mortos pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna, os seus parentes também observaram as cerimônias ritualísticas para que esses demônios pudessem regressar ao lar, regressar à morada eterna de Deus. Após executar as cerimônias ritualísticas, encarrega-te do reino de teu pai. Senta-te no trono e não te deixes perturbar com as atividades materialistas. Por favor, mantém tua mente fixa em mim. Sem transgredir os princípios védicos, por uma questão de formalidade, podes realizar os teus deveres específicos. Quando alguém torna-se devoto, ele deixa de ter alguma obrigação para com os princípios reguladores védicos. Todos têm que executar muitos deveres. Mas quem se torna plenamente devotado ao Senhor Krishna não mais precisa sujeitar-se a nenhuma dessas incumbências, como afirma o Śrīmad Bhagavatam 11.5.41. Prabhupada cita o verso aqui, a tradução é a seguinte: aquele que se rendeu plenamente aos pés de lótus do Senhor Krishna deixa de ficar em dívida com os seus antepassados, com os grandes sábios, a sociedade humana, os homens comuns ou qualquer entidade viva. Entretanto, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, aconselhou a Prahlada Maharaja que seguisse os princípios reguladores, pois, como ele ia ser o rei, os outros seguiriam o seu exemplo. Então, o Senhor Nishinradeva aconselhou Prahlada Maharaja a ocupar-se em seus deveres políticos para que as pessoas se tornassem devotos do Senhor Krishna. Toda ação que um grande homem executa, os homens comuns seguem, e o mundo inteiro procura imitar todos os padrões que ele estabeleça através de seus atos exemplares. Bhagavad Gita 3.21. Ninguém deve apegar-se a nenhuma espécie de atividades materiais, mas o devoto pode executar essas atividades para que elas sirvam de exemplo e então o homem comum evite de se afastar dos preceitos védicos. Shri Narada Muni prosseguiu: então, como a Suprema Personalidade de Deus ordenara, Prahlada Maharaja executou as cerimônias ritualísticas em consideração a seu pai. Ó rei Yudhishthira, ele foi então entronizado no reino de Hiranyakashipu conforme as diretrizes traçadas pelos sacerdotes brahmanas. É essencial que a sociedade seja dividida em 4 grupos de homens: sacerdotes brahmanas, governantes kshatriyas, comerciantes vaishyas e trabalhadores shudras. Aqui vemos que, embora fosse perfeito em todos os aspectos, Prahlada seguia as instruções dos sacerdotes brahmanas que executavam os rituais védicos. Portanto, é mister que a sociedade conte com uma classe de líderes inteligentes, versados no conhecimento védico, para que possam orientar toda a população.
para que possam orientar toda a população a seguir os princípios védicos e assim gradualmente atingir até errei, Bimala. Eu errei antes de você tocar o músico. Eu sou ruim de serviço. Tá, então vou continuar aqui. Vou começar de onde eu parei aqui. É mister que a sociedade conte com uma classe de líderes inteligentes, versados no conhecimento védico, para que possam orientar toda a população a seguir os princípios védicos e assim gradualmente atingir a perfeição máxima e habilitar-se a voltar ao lar, voltar à morada eterna de Deus, Krishna. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, a coleção Śrīmad Bhagavatam na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, já vai abrir, tá rodando, tá enroscando, abriu. Pronto. Já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 189968887171. Combinado? Então tá combinado. Inclusive, né, na loja Hare Krishna aí tem o sebo e tinha 2 livros da coleção Śrīmad Bhagavatam no sebo. Vou olhar se ainda tem. Peraí. Estou clicando, já cliquei, já está abrindo, já abriu. Ainda tem o Bhagavad Gita de luxo no sebo, o Bhagavad Gita econômico no sebo. Tem 2 livros da coleção Śrīmad Bhagavatam em estoque ainda. E tem o Veda 1. Tem mais um do Bhagavatam aqui, agora que eu estou vendo aqui embaixo. Canto 1, volume 2. É difícil de achar esse livro, hein? E tem no sebo aqui também, Na loja tem a coleção quase inteira já, faltam alguns livros só. Você vê aqui, aqui tem o Canto 4, volume 1, o Canto 1, volume 1. Poxa vida, isso é raridade, hein? No sebo? Nossa. Śrīmad Bhagavatam, Canto 1, volume 2. Então, se você não achar os links, né, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Onde nós paramos, hein? Aqui, onde Krishna falou no Bhagavad Gita 1866, a conclusão do Bhagavad Gita, né? Sarva dharmam parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshaishami mashucha. Em português. Eu gosto daquela tradução, viu? Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a mim. O que Deus pede para todo mundo, né? Abandona todas as variedades de religiões, todas as ocupações e se renda a Ele. Esta é a mesma instrução. Esta mesma instrução é encontrada em toda a literatura védica, Sadhu, Shastra e Guru. Eles agem, né, como os representantes de Deus, Krishna, e o movimento para a consciência de Deus, Krishna, também está acontecendo em todo o universo. Todo aquele que tirar proveito desta oportunidade vai se libertar. Os textos védicos dão informação sobre a relação eterna entre a entidade viva e Deus, Krishna, a qual se chama Sambandha. O fato de a entidade viva compreender esta relação e proceder de uma maneira que evidencie isto chama-se Abhideya.
Voltar ao lar, voltar à morada eterna de Deus é a meta última de vida e chama-se Prayojana. Serviço prático e amoroso a Deus, ou atividade sensorial para a satisfação do Senhor Krishna chama-se Abhideya, pois pode desenvolver o nosso amor original por Deus, Krishna Prema, que é a meta da vida. Todo mestre vem ensinar mesmo, todo mestre qualificado, autorizado e competente vem ensinar isso, né? Que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com o corpo, a mente e as palavras. Esta meta é o interesse máximo e a maior riqueza da entidade viva. É o tesouro do amor a Deus, Krishna Prema. Dessa maneira, ela alcança a plataforma de transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna. A energia material externa confunde a alma condicionada e a ocupa em uma grande variedade de gozo dos sentidos. Devido à ocupação em atividades materiais, nossa original consciência de Deus, Krishna, fica encoberta. No entanto, como Pai Supremo de todas as entidades vivas, Krishna deseja que seus filhos voltem ao lar, voltem para a morada, voltem para casa. Por isso, ele pessoalmente vem para entregar textos védicos como o Bhagavad Gita. Ele utiliza os seus servos íntimos que agem como mestres espirituais e iluminam as entidades vivas condicionadas. Prabhupada chamava o seu mestre espiritual de o anjo evangélico. Por quê? Porque ele pregava o evangelho de Deus segundo o próprio Deus, que é o Bhagavad Gita como ele é. Estando presente no coração de todos, o Senhor Krishna dá às entidades vivas a consciência mediante a qual elas podem aceitar os Vedas e o mestre espiritual. Dessa maneira, a entidade viva pode compreender a sua posição constitucional e sua relação com o Senhor Supremo Krishna. Como o próprio Senhor Krishna enuncia no Bhagavad Gita 15.15, Vedaischa Sarvairaham Eva Vejo. Em português, através do estudo do Vedanta, todos podem se tornar inteiramente cientes de sua relação com o Senhor Supremo Krishna e agir de acordo com este conhecimento. Dessa maneira, pode-se, enfim, alcançar a plataforma de serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. É para o bem máximo da entidade viva que ela compreenda o Senhor Supremo Krishna. Infelizmente, as entidades vivas estão esquecidas, portanto, o Śrīmad Bhagavatam 7.5.31 diz que todos desejam alcançar a meta última da vida. Porém, como estamos absortos na energia material, desperdiçamos nosso tempo com o gozo dos sentidos. Através do estudo dos textos védicos, cuja essência é o Bhagavad Gita, chegamos à consciência de Deus, Krishna. Dessa maneira, nos ocupamos em serviço prático e amoroso a Ele, Krishna. E isto se chama Abhideya. Quando realmente desenvolvido, o amor a Deus chama-se Prayojana, a meta última da entidade viva. Tá, vou ler de novo, Bimala. Quando realmente tem uma vírgula aqui, tá, vou prestar atenção. Quando realmente desenvolvido, o amor a Deus chama-se Prayojana, a meta última da entidade viva. Amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que tem que ser feito, não só falado. Na teoria todo mundo ama Deus, mas na prática as pessoas nem sabem quem é Deus. Ao tornar-se plenamente consciente de Deus, Krishna, ela terá alcançado a perfeição da vida. Quem alcança a bem-aventurança transcendental de se relacionar intimamente com Deus, Krishna, presta-lhe serviço e saboreia as doçuras da consciência de Krishna. Pode-se dar o seguinte exemplo. Certa vez um astrólogo erudito veio à casa de um pobre e, ao ver-lhe a condição miserável, perguntou-lhe o seguinte: às vezes, quando estamos aflitos ou desejamos conhecer o futuro, procuramos um astrólogo ou quiromante. A entidade viva, na vida condicionada, vive sendo afligida pelas 3 espécies de misérias da existência material.
Sob estas circunstâncias, ela fica introspectiva quanto à sua posição. Por exemplo, Sanatana Goswami aproximou-se de Shri Krishna Chaitanya, a suprema personalidade de Deus, para perguntar-lhe por que ele estava sofrendo. Esta é a posição de todas as almas condicionadas. Vivemos aflitos, e isto faz com que o homem inteligente naturalmente se torne introspectivo. Esta posição chama-se Brahma Jigyasa. Atato Brahma Jigyasa, Vedanta Sutra 1.1.1. Aqui, Brahma refere-se à literatura védica. Devemos consultar os textos védicos para saber por que a alma condicionada vive sofrendo. Os textos védicos destinam-se a libertar a alma condicionada das condições miseráveis da existência material. Neste capítulo, a história do astrólogo Sarvagya e do homem pobre é muito instrutiva. O astrólogo indagou: por que estás triste? Teu pai era muito rico, mas ele não te revelou a sua riqueza porque morreu em outro lugar. Assim como as palavras do astrólogo Sarvagya revelaram o tesouro do homem pobre, os textos védicos aconselham-nos sobre a consciência de Deus, Krishna, quando inquisitivos. Queremos saber por que estamos numa condição material aflitiva. Quem alcança a bem-aventurança transcendental de se relacionar intimamente com Deus, Krishna, presta-lhe serviço e saboreia as doçuras da consciência de Deus, Krishna. Pode-se dar o exemplo, certa vez, um astrólogo erudito, peraí, Bimala, está repetindo aqui, hein? Acho que a pessoa escaneou, repetiu aqui. Aqui, ó. Pelas palavras do astrólogo estabeleceu-se a ligação entre o homem pobre e o tesouro. Dessa maneira, de maneira semelhante, a literatura védica ensina, já ler aqui essa parte. Acho que repetiu de novo. Tá aqui, ó. No entanto, se cavares uma pequena quantidade de terra no lado oriental, tuas mãos imediatamente tocarão na arca do tesouro. Os textos védicos, inclusive os Puranas, afirmam que, de acordo com a posição da alma condicionada, existem diferentes processos: Karmakanda, Gyanakanda, o processo yógico e o processo de Bhakti Yoga. Karmakanda é comparado às vespas e aos zangões, que só fazem picar aqueles que buscam o seu refúgio. Muito legal. Gyanakanda, o processo especulativo é tal qual um fantasma que cria perturbações mentais. Yoga, o processo místico, compara-se a uma serpente negra, devoradora das pessoas que buscam o cultivo impessoal de Kaivalya. Contudo, quem adota a Bhakti Yoga logra o sucesso rapidamente. Em outras palavras, quem cultiva Bhakti Yoga não sente nenhuma dificuldade de tocar as suas mãos no tesouro escondido. Por isso, o Bhagavad Gita diz que Vedaisha Sarvairaham Deva Vejo. Em português, é preciso adotar o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Embora os Vedas prescrevam que busquemos a Deus, Krishna, e nos refugiemos a seus pés de lótus, outros processos védicos não nos ajudarão neste intento. Segundo o Bhagavad Gita, só o processo de Bhakti é tido como definitivo. Tem gente que parece que não concorda com isso, né, Bimala? Tem gente aí que está falando, não é só o Hare Krishna, não, que salva, não é só a Bhakti Yoga que salva, não, tem outros processos. Até tem em outras eras. Mas nesta era aqui, só a Bhakti Yoga, só o Bhagavata Dharma, só o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, e mais nada. É como o próprio Deus falou pessoalmente, não há outra maneira, não há outra maneira e não há outra maneira. Mas tem gente que acha que existe outra maneira, então vai em frente. Krishna patrocina você quebrar a cara eternamente se você quiser.
pode continuar tentando. Segundo o Bhagavad Gita, só o processo de Bhakti é tido como definitivo. Não, tá certo mesmo. Paliativo tá cheio de paliativos. Paliativos é o que mais tem. Agora que resolve mesmo, como está sendo falado aqui, ó. Só o processo de Bhakti Yoga é tido como definitivo. Esta é a afirmação conclusiva dos Vedas. E quem, com muita seriedade, busca Deus, Krishna, deve aceitar este processo. A este respeito, essa aqui é uma máxima, Bimala. Vamos printar isso aqui, ó. Segundo o Bhagavad Gita, só o processo de Bhakti Yoga é tido como definitivo. E ponto, pronto, printei. Bhaktyamam Abhidyanati. Esta é a afirmação conclusiva dos Vedas, e quem com muita seriedade busca Krishna, a suprema personalidade de Deus, deve aceitar este processo. A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur faz a seguinte afirmação: o lado oriental representa o serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. O lado meridional, que representa o processo de atividades fruitivas Karmakanda, culmina em ganho material. O lado ocidental representa Jnanakanda, o processo de especulação mental, às vezes chamado de Siddhi-kanda. O lado setentrional representa o método especulativo, às vezes conhecido como o sistema de yoga mística. É só o lado oriental, o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, que nos capacita a alcançar a verdadeira meta da vida. No lado meridional existem atividades fruitivas que nos sujeitam à punição de Dhyamaraja. Quem segue o sistema de atividades fruitivas fica com os desejos materiais bem proeminentes. Logo, os resultados deste processo são comparados a vespas e zangões. A entidade viva picada pelas vespas e zangões na atividade fruitiva sofre nascimento após nascimento na existência material. Ninguém pode se livrar dos desejos materiais seguindo este processo. A propensão ao gozo material nunca termina. Portanto, o ciclo de nascimentos e mortes continua e a alma transcendental sofre perpetuamente. O processo de yoga mística é comparado a uma serpente negra que devora a entidade viva e injeta-lhe veneno. A luxúria ataca, né? A luxúria ataca o cidadão, a cidadona, atacam as pessoas, né, que praticam esse processo aí, né, Bímola? Devora, vou repetir aqui. O processo de yoga mística, meditação, né? É comparado a uma serpente negra que devora a entidade viva e injeta-lhe veneno. A meta última do sistema de meditação é fundir-se no absoluto. É o que a gente fala, quer se fundir, meu amigo? Quer se fundir? Que se funda. Fazer o quê? Ele quer se fundir, então que se funda, Bímola. Fazer o quê? É bom parar aqui, não vai dar tempo de ouvir a explicação dos meditadores. Então parou nesse processo de meditação, yoga mística, né? As yogas inferiores a Bhakti Yoga, e nós vamos ouvir a explicação completa. Começou agora, então não vai dar para ouvir a explicação inteira, então vai ficar para o próximo programa, tá bom? Então tá bom. Suicídio, né? Comete suicídio, quem faz isso comete suicídio, tem muitos detalhes, tá? Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Clica aí, Livros Novos. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Tá rodando, tá enroscando, vai abrir, abriu.
Já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima, já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. Pix da rádio @gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaga Guru Jaya Prabhupada Jaya Jaga Guru Prabhupada 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 Guru Deva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamae Ki Jai, Jamunamae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.